Então, bom dia a todos. A gente vai dar início aqui a mais um seminário do Grupo de Informação Quântica e Física e Estatística da UFOB. Hoje a gente tem o prazer de receber aí o professor Yuri Ramayana. Para quem não conhece o professor Yuri, ele tem doutorado em Física, doutorado e mestrado em Física pela Universidade Federal da Bahia e fez a graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, e hoje vai falar para a gente aí da análise de materiais para aplicação de energia solar. Agradecer novamente ao professor Yuri. O procedimento padrão, pessoal, desligar o vídeo para evitar consumo de banda e manter o áudio ligado dentro da apresentação. Quem quiser fazer alguma pergunta, vai ter um momento específico para as perguntas, aí pode abrir o microfone quando for pedido. Agradecer novamente ao professor Yuri e passar a palavra para você, Yuri. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Vocês estão me escutando bem? É difícil fazer essas apresentações online porque, de fato, eu nunca confio muito nos dispositivos. Então, como eu só estou olhando para a minha tela, apesar de saber que ela está sendo compartilhada, eu nunca sei o que está acontecendo do outro lado. Yuri, Mas, sim, eu consigo te escutar bem aqui, não sei o resto do pessoal, acredito que a internet esteja estável. Caso haja algum problema, eu abro o áudio aqui e faço a moderação. ótimo, então. Então, né, eu começar agradecendo mais uma vez a Clebson, a Vanison, a César e todo o pessoal de física aí da UFOB, né, o pessoal do grupo de informação quântica e física e estatística pelo convite. É sempre bom poder estar compartilhando essas rodas de conversa com os colegas e principalmente, né, com estudantes, poder estar falando um pouco mais da física para os estudantes, né, para que essa curiosidade sobre as diversas áreas possa florescer e, quiçá, conquistar mais interessados aí para a área de estado sólido, né, com aplicações em energia solar. Bom, a ideia, né, do seminário é analisar materiais para aplicações de energia solar, mas de fato a gente vai percorrer um pequeno caminho antes, né, fazendo um panorama, né, da energia solar, observar como essa energia solar ela pode ser utilizada, né, o potencial do Brasil para a utilização dessa energia solar, como é que tem sido baseada a nossa matriz energética. Depois falar rapidamente das características, né, da fonte de energia, que é o Sol. E então falar um pouco, né, de forma introdutória. Eu estava comentando aqui com o Clebson, eu preferi não usar equações para não assustar os estudantes, embora elas sejam necessárias, né, a todo momento para poder entender as coisas, né, entender os processos físicos aqui. Então, né, falar introdutoriamente sobre as células solares, então falar um pouco dos semicondutores, falar um pouco de banda de energia, de estrutura de bandas, falar da junção PN em si e explicar um pouco, né, como funcionam as células solar, para só então a gente tentar observar quais seriam características interessantes para que a gente pudesse aplicar a esses materiais na fabricação de células solares. E eu vou fazer análise especificamente do silício, que é o material mais utilizado hoje em dia, e de três materiais que a gente desenvolve no laboratório de materiais, no grupo de desenvolvimento de energia solar, lá na UFBA. Embora eu esteja no IFBA, né, como eu fiz meu doutorado na UFBA, eu tenho acompanhado ainda o desenvolvimento de trabalhos mais recentes, então vou trazer
algumas informações além das que eu já falei em uma outra oportunidade, quando eu tive aí na Semana de Física na UFOB. Bem, então, né, por que a gente tem essa corrida mundial aí pelo uso da energia solar? Existem vários, diversos motivos que levam a essa busca, né, de uma fonte de energia renovável, né? Isso, claro, passa pela demanda energética mundial. Há um crescimento exorbitante, né, dessa demanda energética, com a demanda para a indústria, principalmente. A gente sabe que essas fontes fósseis, né, que dão a origem ao petróleo, ao carvão mineral, isso, elas são finitas, né, talvez mais 300 anos e elas acabem. Com relação ao uso da energia nuclear, né, ela gera um descarte radioativo, isso é um problema, né, como guardar esse descarte radioativo. Mais recentemente, a gente vê crescente essas preocupações com o meio ambiente, então, emissão de dióxido de carbono, né, as discussões em torno da bioeconomia, né, então, as fontes de energia renovável sendo um dos braços, né, dessa discussão da bioeconomia, e por isso, né, a gente tem essa busca pelo desenvolvimento da energia solar, mas não só isso. Nos anos 70, os Estados Unidos tiveram uma crise do petróleo, né? Houve um embate do petróleo com alguns países árabes, e foi nessa época, né, que os Estados Unidos decidiram investir pesado no desenvolvimento de energia solar. Então, não só os problemas de ordem ambiental são a mola motora para essa busca da energia solar, mas também os problemas, né, de ordem econômica, né, as questões de ordem econômica, talvez mais até do que as questões de ordem ambiental. E a partir dos anos 70, né, houve um investimento pesado no desenvolvimento, e isso vem sendo compartilhado com outros países, né? A gente aqui no Brasil também tem um programa de investimento nesse tipo de energia. Se a gente olha, de fato, o que é que o Brasil, né, tem de capacidade de produção de energia solar, se a gente observa aí a disponibilidade global, né, isso, uma média global por ano é de 1 megawatt-hora por metro quadrado, em termos de energia que chega à superfície do globo terrestre devido ao Sol, então uma média de 1 megawatt-hora, enquanto que no Brasil esses valores eles variam, né? Essa irradiância ela varia entre 1,5 e 2,5 megawatt por ano, ou seja, o Brasil ele recebe muito mais energia do Sol do que a média mundial. E se a gente for comparar com países como a Alemanha, por exemplo, né, que recebe uma irradiância menor do que essa média mundial, eles investem e eles utilizam muito mais a energia solar do que a gente aqui. Então, isso tem mudado bastante, claro, nesses últimos anos, né, com esses investimentos. Se a gente olha rapidamente nossa matriz energética, ela, né, majoritariamente é formada por materiais, né, por fontes não renováveis, e a gente que acha que basicamente a gente utiliza a fonte hidráulica, está aí 12%, né, mais ou menos, da nossa matriz energética, e a energia solar nem aparece aí nesse quadro, porque ela está dentro
dessa possibilidade aí de outras renováveis. Essas outras renováveis, todas juntas, né, tá aí a eólica, a solar, formam 7% apenas da nossa matriz energética. Se a gente olha a essa oferta interna de energia, a gente consegue achar aí a energia solar entre os anos de 2018 e 2019, tendo um crescimento de 92% de oferta de energia. Quase 100%, né, entre 2018 e 2019, mas no ano anterior, né, de 2017 para 2018, esse crescimento foi em torno de 300%. Então, enquanto que a energia eólica vem crescendo sempre no mesmo ritmo, né, sempre em torno de 15%. Então, mesmo tendo muito mais oferta de energia gerada pelo vento, a energia solar tem se desenvolvido a passos largos. E como a gente, vou voltar ao slide um pouquinho, como a gente pode ver aí nesse mapa de radiação, essa região central do Brasil, né, tem um potencial gigantesco, né, de produção de energia. E até se tem implantado, né, eu tenho notícias de usinas de energia solar que já foram implantadas no estado do Tocantins. E a gente, né, em pouco tempo, né, e isso deve estar bastante difundido, né, em pouco tempo a gente, em vez de pagar a Coelba, a gente vai estar pagando a uma dessas usinas por uma cota de energia, sem necessariamente ter que instalar um sistema de geração de energia em nossa casa. Então, isso vai facilitar bastante, né, o uso desse tipo de energia. Voltando aos nossos gráficos, né, da matriz energética, a gente observa aí também que nessa pizza, né, 65% mais ou menos, né, da nossa matriz, ela é hidroelétrica, enquanto que a energia solar é somente esse pequeno pedaçozinho azul claro, representando, né, 1% da nossa matriz energética. Né? A energia eólica já está liberando os 9%. Então, existe ainda muito espaço para investimento nessa área. Com relação à nossa fonte de energia, a estrela que a gente chama de Sol, sua temperatura interna está aí da ordem de 10 a 7 Kelvin, né, uma temperatura exorbitante. Essa energia é gerada porque essas estrelas elas são formadas basicamente por hidrogênio e hélio, e tem alguns outros elementos, mas uma concentração bem menor, né, e o processo de fusão que libera energia, né, que dá a fonte a essa temperatura emitida pelo Sol, ocorre da fusão de um deutério com trítio. Isso gera justamente hélio, um nêutron e 17,6 mega eletronvolts de energia. É justamente isso aí que permite que haja vida na Terra. A gente está em uma posição privilegiada. A gente tem que aproveitar porque ainda temos aí 5 bilhões de anos até que esse quadro mude e tudo mude no Sol, né? E ela passe para um estágio de morte e aí acaba com tudo. Mas até lá a gente vai aproveitando. Então, a parte externa do Sol, ela está a uma temperatura muito mais baixa, né? Em torno de 6.000 graus, né? 6.000 Kelvin. E por conta disso, se a gente lembrar aí da lei de emissão de energia por um corpo negro, né, por um corpo aquecido, a gente acaba fazendo essa modelagem do Sol se comportando como um corpo negro.
Então, emite radiação, segundo essa lei de Planck, e essa energia emitida ela vai depender da temperatura, a característica de emissão depende da temperatura, e vai, né, depender da frequência, né, da faixa de frequência que a gente tem interesse. Né? Se a gente olha essa curva de emissão de corpo negro, né, emitido pelo Sol, está aí em amarelo nesse gráfico, né, e essa característica, né, nos dá a maior parte da radiação emitida na região do espectro do visível. Boa parte também ainda é emitida de radiação no infravermelho, por isso que a Terra é aquecida, né, chega esse calor do Sol, e ainda chega um pouco de ultravioleta, que, né, acaba sendo problemático aí, os problemas de pele e tal, mas a gente tem esse espectro de emissão. Né? De fato, aqui na superfície da Terra, não chega a essa curva com esse formato. Né? Neste outro gráfico, eu tenho uma curva de emissão de corpo negro, né? Nesse modelo, para um corpo negro a 5.250 graus, né? Que seriam esses 5.000, quase 6.000 Kelvin. E eu tenho em amarelo justamente o espectro que é medido, só que fora da atmosfera terrestre, e em vermelho é o espectro que é medido aqui no chão. Né? A diferença entre esses espectros amarelo e vermelho é justamente ocorre pelo fato de que há absorção de parte dessa radiação na atmosfera. Então, quem é que faz essa absorção? São moléculas de ozônio, moléculas de água, dióxido de carbono, alguns aerosóis, e aí acaba absorvendo parte desse espectro enquanto a luz está passando por aí. E aí a gente recebe esse espectro vermelho. Tendo observado aí, né, um pouco da matriz energética brasileira e um pouco da fonte de energia, né, a gente passa a se preocupar com o que seria essa célula solar, né? Como é que ela é montada, né? Por materiais semicondutores, o que é isso? Que tipo de materiais semicondutores são? Eles são intrínsecos, ou seja, eles estão lá no seu estado natural ou são dopados, ou seja, será que eu preciso fazer alguma engenharia sobre eles? Né? Eu preciso fazer uma junção desses semicondutores. Então a gente vai dar uma olhada mais nesses aspectos. E de fato existem algumas tecnologias empregadas para a fabricação dessas células solares. Né? A tecnologia que é bem estabelecida no mercado é a do silício, poli e monocristalino, mas justamente essa é uma tecnologia um pouco mais cara, né, por conta da tecnologia que a gente utiliza para desenvolver esse silício com um grau de pureza muito alto. E, além disso, a gente precisa também aplicar uma certa quantidade de material. Então, o surgimento de outras tecnologias é justamente no intuito de tentar diminuir esse custo de produção. Então, novamente, a questão econômica está guiando aqui as pesquisas, os estudos. Né? A gente está preocupado justamente em diminuir esse custo de produção. Sendo assim, apareceu já no final dos anos 70, os anos 80, né, se desenvolveu mais nessas tecnologias com filmes finos. Daí a gente tem diversos materiais, inclusive um silício chamado de silício amorfo. E mais recentemente, já nos anos 90, no final dos anos 90, materiais
orgânicos, né? Polímeros, polieturetano, alguma coisa assim, né? A partir das famosas células de Gratzel e as células acorante e por aí vai. O que é que são esses materiais semicondutores? Né? Só observando, eu não vou falar nada sobre materiais orgânicos. Eu vou aqui rapidamente tentar fazer uma panorâmica sobre o silício e sobre os filmes finos, né, de uma maneira mais geral. Então, para isso, a gente tem que se preocupar com os materiais semicondutores. A gente tem aí a maior parte dos elementos na tabela periódica são metais. Esses azuisinhos são semimetais e essa parte mais acima são os ametais. A gente está preocupado, né, especificamente com esses semimetais, embora a gente não esteja, como a gente viu no slide anterior, eu botei diversos materiais ali, cádmio com telúrio, um composto de cobre, índio selênio, compostos de cobre e oxigênio. Então, existem outras maneiras, né, sejam óxidos, sejam combinações de materiais, a gente consegue produzir semicondutores. Né? Esses semicondutores aqui, que são o silício e o germânio, eles são os semicondutores intrínsecos. Né? E o que é que vai diferenciar esses materiais, esses semicondutores, dos metais e dos materiais isolantes? É justamente uma diferença, né, entre o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução desses materiais. Então, como a gente olha aí, né, quando a gente fala de banda de energia, isso são bandas de energia eletrônica, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente considera que os elétrons, eles estão ocupando o material, nesses níveis eletrônicos de energia apenas até essa linha tracejada que é chamado de nível de Fermi, isso para uma temperatura zero, certo? E se esse elétron participa da banda de condução, ou seja, se ele estivesse na banda de condução, ele estaria participando da condução elétrica do material. Então, justamente os metais, eles têm uma organização no qual, naturalmente, esses elétrons, mesmo a temperatura zero, K, esses elétrons, eles estão lá na banda de condução. Porque eu tenho uma sobreposição entre o que seria a banda de valência e a banda de condução. Então, mesmo a temperatura zero, eu deveria ter elétrons que me possibilitem essa condução. O material semicondutor e o material isolante, né, eles têm uma separação nítida entre esses níveis, né, entre as bandas de valência e de condução. E a diferença entre eles vai ser justamente que, para um semicondutor, essa largura, né, esse gap de energia, essa zona proibida, onde a gente não vai ter elétrons, ela é menor do que para o isolante. Então, um semicondutor, até em torno de 4 eletronvolts, talvez um pouco mais, 5 eletronvolts, a gente considera como semicondutores. Quando muito mais que isso, esse material se torna isolante. Qual a diferença? A diferença, se eu tenho um gap de energia pequeno, e eu jogo luz, e esse fóton é absorvido
por um elétron na banda de valência, esse elétron pode ter energia o suficiente para transitar, né, para ir para um novo nível de energia que esteja na banda de condução. Então, vai ser mais ou menos essa a brincadeira que a gente vai se preocupar aqui, né? E é mais ou menos essa brincadeira que a gente tem a preocupação com o funcionamento da energia solar. Então, passa por esse processo de absorção de fótons e transição de elétrons entre níveis energéticos. Tentando falar rapidamente sobre essa banda de energia, né? Se a gente pensa aí num sistema físico, a gente sabe que, né, por exemplo, um oscilador harmônico, né, a gente sabe que é possível descrevê-lo a partir da sua posição e sua velocidade, mas é um pouco mais prático fazer esse tratamento do oscilador em termos da sua energia cinética, da sua energia potencial, já que a energia é uma grandeza escalar. Então, é uma forma alternativa de fazer a descrição do sistema. Aqui, para os elétrons, também é mais interessante a gente montar essa descrição a partir do ponto de vista da energia. Então, justamente, em um material, essas bandas de energia serão a forma com a qual os níveis energéticos eletrônicos eles estão distribuídos. Então, é nada mais que isso. Né? Como é que eu posso calcular essas bandas de energia? Aí sim é que começa a brincadeira. Né? Eu vou precisar usar mecânica quântica, eu vou precisar usar a equação de Schrödinger, e a brincadeira pode ficar um pouco complicada, porque eu tenho que fazer esse cálculo levando em consideração que eu tenho em um cristal, né, da ordem de 10 a 23 entes lá por mol, né, cada um deles com uma certa quantidade de elétrons, né, não é um elétron, é uma quantidade de elétrons na banda de valência, 6, 10, 12 elétrons, por exemplo. Todos esses elétrons interagindo com o núcleo de cada átomo e interagindo entre si, e isso também levando em consideração que eu tenho uma interação átomo-átomo. Então, é uma brincadeira um pouco complexa aí, mas bastante interessante. Né? Eu sei que aí deve ter muitos que gostam de cálculos de primeiros princípios, pessoas que fazem isso teoricamente. Então, existem maneiras de aproximar, né, aproximações para poder simplificar esses cálculos, mas eu não vou entrar nessa seara. Em vez disso, eu vou tentar esclarecer aqui o que é que são essas bandas, né? O que é que seriam, como construir essa estrutura de bandas. Então, pensando num primeiro exemplo, uma molécula de hidrogênio, então, se essas moléculas, se essa molécula ela está quebrada, né? Ou seja, se os átomos de hidrogênio eles estão separados, sem interação, eu tenho cada um dos elétrons aí no estado fundamental, né, um S. Só que no momento em que eu trago esses dois átomos de hidrogênio juntos para interagir e faço o cálculo, né, da distribuição de energia, esses níveis energéticos que eram únicos, quando os átomos estavam separados, quando eles passam a interagir, surgem agora dois níveis energéticos compostos a partir dos níveis fundamentais 1s. Então, eu tenho agora dois níveis.
como a molécula vai estar no estado fundamental, então os dois elétrons estão lá no estado de mais baixa energia. Se eu tivesse mais elétrons, né, nesses átomos que vão interagir, né, e mais níveis energéticos nesses átomos, então surgiriam cada vez mais níveis de interação. E é justamente isso que acontece num cristal, né? Como eu comentei, um cristal formado lá por 10 a 23 átomos por mol. Aqui eu peguei um cristal de carbono, então ele tem 6 elétrons por átomo. A minha banda de valência, né? Lembrando, eu tenho lá os níveis 1s tomado, e aí 2s com 2 elétrons, 2p com 2 elétrons para cada átomo de carbono. Se eles estão separados, essa minha banda de valência, ela apresenta apenas dois estados, né, os estados 2s e 2p. Se eu junto esses átomos de carbono, como surgem, né, diversos novos níveis de energia, né, trazendo esses átomos para uma posição de equilíbrio, que seria a posição de equilíbrio, né, de distanciamento entre esses átomos no cristal. Então a gente passa a ter uma quantidade tão grande de subníveis e tão próximos que a gente pode pensar essa região como um contínuo. E aí surge essa banda, ou seja, essa região de estados que compõem a nossa banda de valência e de estados que compõem a nossa banda de condução, ou seja, uma região de estados eletrônicos compondo a valência, né, a banda de valência compondo a banda de condução. Voltando aí para uma figura clássica, né, para isso, até agora eu não tinha falado em semicondutores extrínsecos, ou seja, né, que são dopados, que a gente promove uma engenharia sobre eles para poder controlar algumas características. E aí, esses semicondutores extrínsecos, eles têm duas características específicas, né? Eu peguei aqui um átomo de germânio. O átomo de germânio faz parte lá da família 4A, ou seja, tem 4 elétrons na última camada. Com isso, se tivesse uma rede de germânio pura, ele seria um material com propriedades mais isolantes. Mais isolantes, ou seja, eu não tenho nenhuma propriedade muito especial nesse germânio ou no silício. A grande brincadeira desses semicondutores é que eu posso dopar, ou seja, eu substituo um desses átomos de germânio por boro, que em vez de 4 elétrons, na última camada tem 3. E aí, no momento de fazer as ligações eletrônicas, agora eu tenho um elétron faltando. Esse elétron que falta, agora eu estou pensando como se fosse uma carga positiva, né, um buraco. E aí esse material passa a ter uma densidade alta, né, quanto mais eu inserir átomos de boro, uma densidade alta de buracos, ou seja, de cargas positivas. Vai ser um material que eu chamo de tipo P. Se ao contrário eu fizesse essa substituição por um átomo de fósforo, que tem 5 elétrons na última camada, um elétron ficaria sem participar das ligações atômicas. E aí eu teria agora um aumento de uma densidade de elétrons. Esse, né, material seria chamado como tipo
N. Se eu olho a nível de bandas de energia, o que é que essa dopagem vai mexer no material? Então, eu tinha lá a banda de valência de condução, aqui estabelecido, né, para o material tipo N, o meu nível de Fermi. Material tipo N, então, eu tenho lá elétrons sobrando. De fato, o que vai acontecer é que eu acabo gerando novos níveis doadores, ou seja, novos níveis numa região que antes era proibida, agora eu tenho a possibilidade de ter níveis doadores, ou seja, eu tenho uma densidade de elétrons lá. Isso faz diminuir um pouco o gap de energia e eu tenho controle sobre algumas propriedades que essa densidade eletrônica vai permitir. Então, tem diversas propriedades físicas que dependem desse aumento da densidade de portadores, que são os elétrons. Para o material tipo P, acontece a mesma coisa, só que no sentido inverso, né? Surgem níveis aceitadores, ou seja, níveis de buracos. Em vez de eu pensar isso em forma de elétrons, eu penso em forma de buracos. E aí eu faço a interpretação como se, em vez do elétron estar migrando no material, eu faço a interpretação como se esses buracos, né, tivessem migrando. Mesmo sabendo que as cargas positivas estão lá no núcleo, elas são imóveis, né, para a quantidade de energia que a gente vai trabalhar. Então, surgem esses níveis. Percebam que o nível de Fermi também ele é modificado, né? Se fosse um material intrínseco, ou seja, um material sem dopagem nenhuma, esse nível de Fermi deveria estar aqui no meio da banda no meio do gap de energia. No momento em que eu mexo com essa densidade de portadores de carga positiva ou de carga negativa, eu acabo também mexendo no nível de Fermi. Isso também mexe no gap, né? Diminui um pouco o gap do material e me faz possibilitar o controle de outras propriedades físicas desse material. Desculpem. A grande mágica acontece quando eu junto esses dois materiais. Se eu pego um material tipo N, um tipo P, e colo eles, um junto do outro, claro, eu vou ter um movimento de cargas para tentar neutralizar o outro material. Só que essa região eletricamente neutra, ela não se expande a todo o material, ela fica restrita ao que a gente chama de zona de depressão, que é uma região menor. Então, os buracos que estavam no material tipo P migram para o tipo N e os elétrons no sentido contrário, como está nessa figura 2, mostrado aí. Essa difusão, ela ocorre, mas há o surgimento de um campo interno nessa região eletricamente neutra, que faz com que cesse, né, o movimento, né, difusivo dessas cargas. Então, isso vai fazer a gente ter essa limitação dessa zona de depressão. E, né, de fato, quando eu junto esses dois materiais, né, um tipo P e um tipo N, aí é que ocorre a mágica da eletrônica,
né, aí eu já tenho a possibilidade de montar diodos, de montar transistores, e é justamente por isso que as pesquisas sobre o silício, né, lá desde os anos 50, as pesquisas sobre o silício elas evoluíram bastante, justamente por conta do desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, não de equipamentos, mas de dispositivos eletrônicos, né, diodo, transistor, os circuitos integrados, amplificadores operacionais, e foram justamente esses materiais, né, em específico o transistor, que promoveu uma transformação na eletrônica. Então, até aquele momento, os transistores eram substituídos por válvulas, que eram equipamentos maiores e que aqueciam bastante, né? O processo de funcionamento deles era baseado no aquecimento, de fato. E aí você perdia muita energia, tinha um consumo alto de energia, esses equipamentos eram muito grandes. No momento em que você gera esses transistores fabricados a partir dessa junção de semicondutores, né, dopados, você teve a possibilidade de diminuir o tamanho da eletrônica. Então, muito se pesquisou sobre o silício justamente por conta dessa motivação. E, claro, lá pelos anos de 58, em 54 já tinham feito lá no laboratório Bell a primeira célula solar de silício. Em 58 já tinham colocado isso num satélite. Então, é muito tempo e muita pesquisa sobre o silício e sobre a aplicação em células solares. Então, por isso que o nosso mercado hoje em dia ele ainda é dominado por essa tecnologia, porque é uma tecnologia que é bem conhecida, né, bem estabelecida. De fato, né, se a gente pensa nessa junção PN como uma célula solar, como é que ocorre esse processo de geração de energia elétrica, né, a partir da absorção de luz? Então, a gente vai ter aí um material absorvedor, que é o semicondutor tipo P, na parte inferior desse dispositivo, um material tipo N sobre ele. Nas duas extremidades, a gente tem contatos metálicos, só que na parte superior a gente tem um tratamento aí para evitar reflexão, para otimizar a entrada de luz nesse dispositivo. Então, os fótons penetram o dispositivo. No momento em que esses fótons são absorvidos, eu tenho um elétron que sai da banda de valência e pula para a banda de condução. Quando acontece isso, eu não só populo a banda de condução com um elétron, mas também eu gero um buraco na banda de valência. Então, por isso, a absorção de um fóton, a gente diz não que vai gerar um elétron, mas a gente fala que gera um par elétron-buraco no material. Justamente como o fato de eu ter juntado materiais distintos, né, um tipo P e um tipo N, isso vai fazer com que surja um gradiente dentro do material. Esse par elétron-buraco ele vai ser guiado por esse gradiente. Percebam, o elétron para o lado do material tipo N, o buraco para o lado do material tipo P. Né? Eles são guiados e coletados pelos contatos metálicos. Justamente esses pares elétron-buraco que são criados é que vão gerar a corrente nesse material. Claro, esse processo ele não é tão simples, né? Existem possibilidades de recombinação desses pares e a engenharia das células solares justamente se preocupa em otimizar esse processo de geração e captura de pares para que isso possa contribuir para a corrente gerada por um dispositivo.
Então, existe toda uma engenharia para tentar minimizar esse processo de recombinação, que vai, a depender, né, de como ele ocorra, aquecer o material, ou vai simplesmente contabilizar para uma fuga de corrente. E aí, já que eu tenho que me preocupar com essa engenharia, de um modo bem geral, quais deveriam ser as características do material? Ele deveria ter gap direto, né, ter um coeficiente de absorção alto, né, na região do visível, para aproveitar aquela radiação que chega, uma energia de gap em torno de 1,5 eletronvolts, né, existem estudos que estabelecem por que o valor da energia de gap tem que estar próximo de 1,5. Esse material, além disso, tem que ter estabilidade em condições ambientes, né? Não pode ser um material metaestável. Isso vai depender também da tecnologia utilizada para a fabricação desse material e outras características. Curiosamente, quando a gente tenta entender, né, por que dos pontos 1, né, ter o gap direto, e 3, né, possuem um gap específico, a gente olha aqui uma representação, né, de uma estrutura de banda. Tem materiais que são ditos de gap direto, ou seja, que o fundo da banda de condução e o topo da banda de valência estão alinhados, bonitinhos, mas outros materiais, essa distância menor entre o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução não está alinhada, como neste caso aqui. Isso é dito um gap indireto. Aí, na verdade, eu tenho que levar em consideração outro processo, né, que seria o processo de transição seria intermediado pela diferença de energia, mas também por a energia de um fônon, né, que é uma partícula que está associada às vibrações do material, né, essas vibrações térmicas do material. Então, isso faz com que um material de gap indireto ele tenha um comportamento de absorção mais lento para essas energias mais próximas da energia de gap. Esse crescimento da absorção é mais lento. Enquanto que para um material de gap direto, o comportamento do crescimento da absorção ele é maior. Então, por isso, seria interessante ter um material de gap direto. Estudos foram feitos em torno de entender a relação entre a eficiência e o gap do material, e se observou que, né, existe um limite aí de Shockley-Weisser, né, que acaba estabelecendo que 1,55 seria o gap ótimo do material para se obter máxima eficiência. E outros autores acabaram fazendo esses estudos, então a gente observa essas curvas, na verdade, eu tenho aqui correntes que seriam proporcionais a um termo aqui de Boltzmann, né, um termo que me dá uma probabilidade relativa aí de acontecimento do evento, mas isso também está ligado ao próprio comportamento de um diodo. Lembrando que o diodo ele é feito a partir de uma junção de dois semicondutores, um tipo N e um tipo P. Então, com duas características distintas, mesmo assim, 1,55, 1,5 seria o local de máxima eficiência. O silício ele tem um gap de 1,1, ele não está nessa região de máxima eficiência. Então, hoje, se pesquisam outros materiais justamente para tentar substituir o silício, outros materiais que estejam com gap nessa região de máxima eficiência.
Curiosamente, o silício não está naquela região de máxima eficiência, tem gap indireto, como a gente pode observar aqui nessa figura da representação do espectro de bandas aí desse material. A absorção não é tão alta, né? Principalmente porque essa absorção ela cresce lentamente a partir de 1,1 eletronvolt. Só para deixar claro, a região que a gente tem interesse para o espectro visível, lembrando em termos de comprimento de onda, seria entre 400 e 750 nanômetros. Isso vai dar 750. Isso vai dar entre 3 eletronvolts, para o limite do visível para o ultravioleta, seriam 3 eletronvolts. 750 lá no limite para o infravermelho está 1,6 eletronvolt. Então, só para a gente fazer a correlação, 1,1, na verdade, é um valor de energia que está no infravermelho próximo. Está a mais ou menos 1.000 nanômetros. Então, é interessante que a gente tenha também materiais em que, quando chega essa radiação, tanto no visível quanto no infravermelho próximo, a gente possa aproveitar essa radiação na produção lá de pares elétron-buraco. O silício atende essa característica, embora não esteja naquela região de máxima eficiência. O que encarece ele mesmo é a forma a tecnologia de crescimento, que é epitaxia de feixe atômico. Isso é uma técnica um pouco mais cara, requer vácuo. Outros materiais, como o chamado cis, tem cobre, índio, selênio, ele também é de gap direto. A energia de gap dele está no infravermelho próximo, a absorção um pouco maior do que o silício, e ele tem técnicas de crescimento que possibilitam desenvolver esse material de uma maneira mais barata. As técnicas são mais baratas. O óxido de cobre, eu coloquei aqui 2 óxidos distintos. Esse cobre 2, ele tem gap direto, a energia de gap dele é um pouco mais alta, ou seja, ele está, na verdade, já no visível, então ele não seria muito interessante, porque eu já perco a parte da informação que chegaria no infravermelho. A absorção está ali, na mesma casa, de ordem de grandeza de 10 a quinta. Também eu posso desenvolvê-lo com técnicas baratas. E o óxido de cobre 1, eu tenho já aí gap indireto, uma energia de gap um pouco mais baixa, até mais interessante do que o cobre 2. No infravermelho, técnicas de crescimento baratas, uma absorção também razoável. Se eu, já que eu estou falando de absorção, eu resolvi montar curvas de absorção desses 4 materiais para a gente observar. Então está aqui em azul o silício, aqui em vermelho o cobre 2, em verde o cobre 1 e o cis em preto. Então a gente observa aí, esse gráfico está logarítmico, o coeficiente de absorção. A gente observa que o cis teria uma absorção bem mais alta do que o silício, ou seja, deveria ser mais interessante. Na verdade, já tem
no mercado placas solares feitas com essa tecnologia. Não exatamente com CIS, né? Há uma certa engenharia sobre ele para poder melhorar essas características de absorção e tal. Mas isso aqui já são resultados que a gente consegue no laboratório, materiais que a gente desenvolve por lá. Então, mostrando aí algumas figuras de microscopia. Aqui está o silício. Esse silício não é o silício monocristalino, né? Ele é microcristalino, então a gente pode observar aí que são grãos pequenos. Então, cada grão forma um domínio cristalino. É um pouco diferente do silício que a gente está acostumado a ver em aplicações de células solares, que geralmente trabalha com mono ou policristalino. Mas está aí, para quem nunca tinha visto a cara de um silício microcristalino, está aí a cara dele. Aqui está o CIS, né, esse cobre índio selênio 2, uma vista superior dele, e aqui um corte lateral. A gente consegue enxergar nesse corte lateral, inclusive, um filme de dióxido de estânio que está sobre ele. Então, o CIS é um semicondutor tipo P, esse dióxido de estânio dopado com flúor é tipo N, então aqui a gente a priori já deveria ter uma junção PN. Para os óxidos de cobre, eu também tenho aqui cortes laterais, o óxido de cobre 2 e óxido de cobre 1, também com um dióxido de estânio abaixo. Esse óxido de cobre 2, na verdade, ele não é um material tão estável, ele sofre oxidação e, e acaba tendo uma transição, ele transita para esse estado de cobre 1. Então, esse material, na verdade, acaba sendo desenvolvido a partir deste, à esquerda, por tratamentos térmicos, e vocês notam que eles têm uma cara bastante parecida um do outro, embora a aproximação da imagem não seja a mesma, né? A magnificação, apesar de dizer que são 10 mil vezes, mas não é a mesma. Então, observando, né, que aqui a gente também poderia ter esses materiais, ambos os óxidos foram crescidos como semicondutores do tipo P, novamente o dióxido de estânio dopado com flúor é tipo N, também a gente deveria ter junções tipo diodo aqui, né? Para mostrar isso, eu tenho aqui algumas medidas de fotoeletroquímica, ou seja, eu tenho uma célula eletroquímica, então eu tenho eletrodos lá, um desses eletrodos, um cátodo, o outro o ânodo, um deles eu coloco o meu material, né? Seja o óxido de cobre, seja o CIS, e eu estabeleço um potencial, né? Eu tenho um eletrólito nessa célula, que permite a condução de eletricidade, e estabeleço um pequeno potencial, observo uma corrente, só que eu faço uma modulação com luz, justamente para observar a resposta desse material à luz. Então, a gente observa que sem luz, eu teria um nível de corrente aqui próximo a zero. Com luz, eu desço aqui a 1,5 microampere. O mesmo para o CIS. Sem luz, eu teria um nível que acaba mudando quando a luz liga, já que eu estou lidando da ordem de alguns décimos aqui, algumas centenas de microampere. São variações a priori maiores do que essas do óxido de cobre. Então, isso para mostrar que nossos materiais, né, fabricados em laboratório, eles embora não já tenham
chegado ao ponto de desenvolvimento de uma célula solar, mas eles são materiais, né, como se vê nessas medidas, potencialmente aplicáveis ao desenvolvimento dessas células solares, e é justamente isso que a gente gostaria de fazer, né? E para isso, a gente precisa de gente interessada, de estudantes interessados, para se debruçar sobre o prosseguimento, né, de estudos desse tipo para desenvolvimento de células solares com materiais alternativos, isso nesse grupo de desenvolvimento de energia solar lá na UFBA. Por último, eu tenho aqui uma medida que seria uma medida também eletroquímica, mas com características que eu tenho para fazer a caracterização de dispositivos eletrônicos, né? Geralmente, os dispositivos eletrônicos a gente monta correntes, a gente monta gráficos de corrente e tensão para poder ver esse comportamento. Eu fiz isso aqui, só que no sistema eletroquímico. Então, eu fui variando o potencial e gravando essa corrente. A gente observa que quando o material é iluminado, né, eu realmente tenho níveis distintos de corrente, né, tanto para as correntes positivas quanto negativas. De fato, isso aqui já mostra que esse material, né, na verdade, a junção desse cis com o dióxido de estanho já forma uma junção PN, né, forma um diodo, mas não um diodo simples, um diodo chamado de Shockley, um diodo específico, que é mais a junção de um semicondutor com um metal. Então, ele tem algumas características diferentes. Ainda precisamos aprimorar o desenvolvimento desse material. Bom, tendo mostrado esse panorama aí sobre as células solares, mostrando um pouco do que a gente fez no laboratório, a gente pode concluir, então, que essa tecnologia ela é promissora. Existem grupos trabalhando com isso no Brasil, mas, de fato, ainda precisa se investir mais, né, em pesquisas nessa área. Então, se alguns estudantes estiverem interessados, essa área está em aberto, né, não só na área de filmes finos, mas nessa área dos filmes orgânicos, né, na terceira geração de células solares. Existe uma outra geração também mais nova, então materiais orgânicos, materiais flexíveis, uma grande área aí de pesquisa. Em termos de aplicação dessa tecnologia, a gente viu também que o Brasil tem um grande potencial. Por fim, eu acabei colocando aqui, né, uma tabela de eficiência de algumas células solares. Essa célula de multijunção ela é fabricada especificamente para ter diferentes dopagens. Eu monto um sanduíche com diferentes dopagens de maneira que a radiação ela seja mais aproveitada, né? Eu tenha menos perda de radiação. Então, a gente vê que a eficiência dela é gigantesca. Esses números já são atualizados, né, desse ano. As tradicionais de microcristalino, né, e silício cristalino estão aí, né, no máximo entre 23% e 26%. A geração dos filmes finos, a de silício amorfo, realmente tem uma eficiência mais baixa, né, as outras em torno dos 23%, né, o cis, tendo um galho aí para otimizar o material, o CDTE, e da terceira geração, as orgânicas lá em 17%, o perovskita a 25%, ou seja, ainda tem
espaço aí para melhorar esses valores vêm sendo melhorados, né, a cada ano, claro. Talvez com as condições que a gente tem aqui, a gente não consiga competir neste nível, mas sim no quesito novos materiais, né? E só para mostrar por que os novos materiais são interessantes, em termos de custo de produção, porque realmente filmes finos, enquanto uma célula de silício cristalino ela usa da ordem de algumas centenas de micrômetros, uma de filme fino usa somente, no máximo, 2 micrômetros de material, né, de espessura de material. Então, bem menos material, e é justamente aí onde o custo de produção cai. Então, se a gente for observar aqui a energia fotovoltaica na instalação residencial, né, com painéis de silício, é um valor, né, alto. Quando eu uso as usinas, esse valor diminui bastante, mas em termos de usina, se eu comparo a geração entre o silício e entre filmes finos, eu observo que realmente os filmes finos conseguem um custo menor, e em comparação com a eólica acaba sendo mais barato, mas os filmes finos têm um custo menor. Isso também, esses valores são de uma referência ao ano de 2019, ou seja, são valores atualizados. Então, seria essa a minha apresentação. Aí tenho aqui algumas referências que foram utilizadas no trabalho, por conta dos gráficos, algumas figuras, né, de microscopia. Foi isso. Muito obrigado. Agradeço novamente aí ao Greg pelo convite e deixo aí o espaço para vocês, né, caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação. Obrigado. Ok, agradecer ao Yuri pela disponibilidade de apresentar esse seminário para a gente, um ótimo seminário. Muito obrigado, Yuri. Fica aberta agora a nossa sessão de perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta pode aí se manifestar no chat, ou então pode ligar o próprio microfone e fazer sua pergunta aí. Está no espaço agora para as perguntas. Eu estou vendo aqui, Robson Matos colocou: alguns atores afirmam que o metal não tem banda proibida, outros dizem que tem uma banda proibida desprezível, outros dizem que tem uma pequena banda proibida. Qual a visão mais aproximada da realidade? Na verdade, com relação a essa pergunta, né? Na verdade, com relação a isso está relacionado à estrutura de bandas de energia nos metais. O modelo que a gente utiliza, né, partindo dos primeiros princípios da mecânica quântica, o que a gente tem, na verdade, é que ocorre uma sobreposição. De fato, não há uma banda desprezível, né, como o Robson Matos colocou na pergunta. Não há nem uma pequena banda proibida. Na verdade, há uma sobreposição do que seriam os estados de valência e os estados de condução. E a energia de Fermi vai estar posicionada de maneira tal que, pena que eu não tenho um gráfico aqui de uma estrutura de banda de um metal para mostrar isso melhor, né? Mas a energia de Fermi que vai determinar a ocupação desses estados eletrônicos está numa posição tal que eu tenho uma população de elétrons na banda de condução. Então, a minha banda de condução ela já tem uma densidade de portadores, né?
Esse seria a interpretação que a gente tem, né, desse questionamento. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem se manifestar, caso queiram. Eu tenho, eu tenho. Bom dia. Obrigado, Yuri, mais uma vez aí por ter atendido o nosso convite. E é sempre bom estar em contato com vocês. Isso foi uma oportunidade maravilhosa. Eu me recordo, você está me ouvindo, né? Direitinho? Estou sim. Eu me recordo que há uns 5 anos, o pessoal da engenharia tinha uma preocupação com as fontes alternativas de energia por conta da transmissão, da amplificação dessa energia, né? Porque aí, a nível do material, você trabalha com alguns poucos volts, né? Isso. E aí, no sistema residencial, por exemplo, eles precisam de um processo de amplificação, de modulação, principalmente por trabalhar com corrente alternada, né? Boa parte dos Isso. equipamentos funcionam em corrente alternada. Aí, eles tinham... Existe um problema em torno da eólica, que é a transmissão. É caríssima você montar linhas de transmissão para energia eólica, e é uma dinâmica nem tão inviável quanto a hidrelétrica. Por isso que a Bahia está com um parque eólico enorme, mas que a gente ainda tem pouca utilização dessa energia gerada. Tudo bem que a célula fotovoltaica tem outras aplicações tecnológicas, não só geração de energia para consumo populacional. Mas a pergunta que eu faço é, vocês não ficam preocupados? Porque eu percebi que também nesse intervalo de 5 anos, muitos de materiais foram pesquisados sobre energia solar, de células fotovoltaicas e tal. Mas e a tecnologia de amplificação, transmissão? Porque hoje o que é gerado no módulo residencial é consumido ali mesmo, e o que sobra é injetado na rede como crédito energético para a concessionária. Essa relação comercial já está muito bem estabelecida, só que ainda é muito caro montar um módulo residencial. Então, às vezes, você está barateando o material, mas a tecnologia acessória para transmissão, para amplificação, ainda permanece cara. Aí eu faço essa pergunta, vocês acompanham esse mercado? Existe uma harmonia entre o que se produz de novos materiais e o que se produz de novas tecnologias para que demande isso? Porque isso pode decretar, inclusive, o colapso da própria pesquisa na área, não? Sim, Wanderson, a pergunta é bastante provocadora. Infelizmente, eu não acompanho as pesquisas, né, no sentido de transmissão, né, até de inversão. Historicamente, a gente se fechou, né, dentro da nossa própria área, e a gente não aprende isso na universidade. Eu espero que, se isso depender de você, eu sei que isso vai mudar, mas a gente se fecha sobre a nossa própria área de conhecimento, né? E mesmo na UFBA, que tem a Politécnica forte, né, a área de engenharia elétrica forte, eu, né, não sei o que é que eles fazem lá na Politécnica, mas vejo os meus colegas aqui no IFBA, né, eu vejo que muitos deles têm trabalhos na área de melhoramento de inversores, não em transmissão em si, mas eu vejo que muitos deles trabalham com melhoria de inversores de energia, justamente para aplicações tanto em energia solar quanto em energia eólica. Mas, infelizmente, eu não faço esse acompanhamento. Sim, você está certo, a instalação residencial ela ainda é muito cara, uma casa até 200 kW por mês, você deve gastar aí em torno de entre 20 e 30 mil para fazer uma instalação, para suprir essa demanda energética. Realmente é um investimento alto, né? Então, como eu comentei, talvez a saída seja investir, né, como já vem acontecendo, empresas investirem em plantas de energia solar. E a gente apenas pagar pela produção, né? Mas eu desconheço de pesquisas com relação a esse problema da transmissão da energia.
Porque, por outro lado, o governo do estado abriu um laboratório, inclusive coordenado lá por DENI, né, um projeto lá com o governo do estado, que é voltado para certificação de tecnologia de energia solar, alguma coisa assim, é isso? Ou também tem a ver com novos materiais lá? É um laboratório de certificação. Na verdade, a desculpa é fazer a certificação, né? De fato, a ideia é utilizar aquela facilidade para também trabalhar no que a gente já trabalhava lá na UFBA, que é Na pesquisa. engenharia de materiais, né? Embora eu sei que saiba que os físicos não gostem da palavra engenharia, mas o que a gente faz é isso, é engenharia de materiais. Mas o Lab Solar, ele trabalha especificamente, ele montou uma estrutura específica para fazer testes em painéis solares. Então, painéis comerciais, tanto observar a eficiência a longo tempo, né, quando expostos a condições climáticas adversas, né, granizo, altas e baixas temperaturas, diversos tipos de iluminação. Então, eles controlam os testes mecânicos também, para certificar a durabilidade desses materiais, tanto mecânica quanto elétrica. É isso que eles fazem, basicamente. Pois é. Beleza. Valeu mais uma vez. Só para comentar o que Vini... Olá, Vini, tudo bom? Ela diz que meu grupo de pesquisa trabalha com células solares a partir de polímeros condutores. Estamos sem estudante nessa área. Caso tenha interesse em fazer alguma parceria, pronto. De repente a gente monta uma parceria aí. Depois a gente conversa, Vini. Obrigado aí pelo convite, mas de fato a gente pode conversar. De fato, como eu estou no IFBA, praticamente sozinho no IFBA, tem sido difícil conseguir fazer alguma coisa. Eu só tenho conseguido trabalhar voltando para a UFBA. Ainda não consegui montar uma estrutura no IFBA. Espero conseguir fazer isso em colaboração com os colegas de química, né? Para justamente, eu tenho um colega que trabalha com celulose, então justamente tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Celulose e materiais inorgânicos para tentar desenvolver células solares nesse sentido. De repente, a gente consegue. Ok. Acho que, caso alguém tenha mais alguma pergunta, pode falar. Pode abrir o microfone. Bom dia. Anunciar no chat. César. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Primeiro, Yuri, é um prazer muito grande revê-lo novamente. Grande César. Mas pena que seja nessas circunstâncias de pandemia, mas enfim. O bom é que você topou essa empreitada, trouxe para a gente essa colaboração com o grupo, trouxe para a gente esse seminário bastante interessante. E eu queria primeiro agradecer, antes de fazer as perguntas, eu queria agradecer mais uma vez, o Wanderson já fez isso, o Clebson também, mas é importante a gente agradecer e frisar que Clebson, Wanderson, você, eu, Elias, somos diferentes gerações de uma mesma instituição, né? Nós somos cria da UFES, e é importante frisar isso porque é uma forma de lembrar que agora que nós estamos no papel de educadores e pesquisadores, esse é um trabalho que a gente também pretende fazer nos locais onde estamos trabalhando, né? Seja o FOB, seja no Instituto Federal, enfim, essa herança deixada pela UFES, de certa forma, ela
é nosso interesse, nossa intenção, estamos trabalhando para isso, para que ela seja transmitida para as próximas gerações, né? Dito isso, eu vou fazer as minhas perguntas, que eu tô com duas curiosidades, né? Eu vi que na sua apresentação você deixou um pouco de lado, até pelo foco do trabalho de pesquisa que você está desenvolvendo, os materiais ditos de terceira geração. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a aplicabilidade o nome é meio complicado. Você tem até um slide seu com esse nome, perovskita, né, que é o óxido de cálcio e titânio, se eu não me engano. Ele é um material que tem sido muito... É uma substância que tem sido muito utilizada nas células dessa terceira geração, né? Se fala muito até pela questão da eficiência. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a aplicabilidade desse material, sobre a eficiência dele, né? Eu gostaria que você falasse um pouco. E especificamente com relação a esses materiais de terceira geração, uma vez que para células solares, eu acho que a grande dificuldade são propriedades de natureza térmica, ou seja, esses materiais perdem muita eficiência a depender da variação de temperatura, pelo menos eu imagino que esse seja um problema significativo. Quais são os estudos em termos dessas propriedades que o seu grupo tem desenvolvido ou que vem sendo desenvolvido na área, né? Medidas, sei lá, de capacidade térmica ou algo do gênero, existem trabalhos nesse sentido? Bom, César, na verdade, eu nunca me arvorei nos conhecimentos aí da terceira geração das células solares. Tem um colega que fez mestrado lá na UFBA que ele trabalhou com essa perovskita. Então, eu sempre o via desenvolvendo lá dióxido de estanho, ou de titânio, né, para poder fazer a montagem do material. Ele esqueci o nome do outro material que ele usava também. Ele, né, tinha essa experiência de já ter trabalhado com essas células de terceira geração, e ele estava desenvolvendo isso. Interessante que no final das contas, como eu tive que me afastar mais lá da UFBA, né, por conta do trabalho, tinha terminado já a minha estadia por lá, então eu acabei não acompanhando mais o desdobramento desse trabalho que ele desenvolveu. Mas, até onde eu saiba, ninguém ainda no grupo conseguiu desenvolver uma célula solar. Né? Não há um protótipo. Existem protótipos de célula solar, mas não existe um dispositivo efetivo funcionando que a gente possa dizer, eis aqui uma célula solar, eu tenho aqui a geração de alguns miliamperes ou microamperes, não há de fato. Esse último resultado que eu mostrei, se eu faço a caracterização elétrica dele, né, de fato, né, jogo tensão, meço corrente, jogo luz, eu não consigo ainda medir uma eficiência nesse dispositivo, apesar dele já responder à luz. Então, isso mostra ainda que eu tenho ainda muitos problemas de fuga de eletricidade, né, fuga de corrente, recombinação desses pares buraco-elétron, talvez ainda por problemas de cristalinidade. Eu não falei, mas no processo eu uso uma camada intermediária, então não são somente dois materiais, né? Então, quanto mais materiais você tem que agregar, então mais complicado em condições não tão controladas, você obter um resultado final que possa vir a ser uma célula solar. Então, eu sei que tem
teve o Jadiel, que trabalhou com esses óxidos de cobre. Eu trabalhei com esse diseleneto de cobre índio. O Técio, você deve lembrar dele, trabalha com outro composto que já tem zinco, estanho pelo meio, cobre, e enxofre ou selênio, mas efetivamente, né, teve esse outro colega, um português, Nuno, que trabalhou com perovskite, mas efetivamente ninguém ainda conseguiu desenvolver uma célula solar. Justamente agora, recentemente, a gente tem problema de material humano lá no grupo, né? Então, precisa de gente para trabalhar, o laboratório está bem vazio. Então, essas pesquisas acabaram encalhando aí no momento de deslanchar esse conhecimento para a aplicação tecnológica de fato, né? A construção do dispositivo. Então, talvez por isso a gente ainda não tenha se preocupado com esses outros testes, né, de ordem de variação de eficiência com outras condições, como você colocou, né, com a condição térmica, por exemplo. A minha pergunta é porque esses materiais da terceira geração são, geralmente, pelo que eu pude pesquisar rapidamente, são filmes finos amorfos, né? Algo do tipo. Então, são materiais que, de certa maneira, têm propriedades de vidros. Né? Então, medidas de capacidade térmica, de certa maneira, você pode relacionar a fragilidade desses sistemas, mas independente, né, a caracterização desse comportamento térmico desses tipos de materiais, ele pode ter uma interface com o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no grupo. Né? Nós propomos um modelo para difusividade e viscosidade em líquidos super resfriados, e com isso a gente conseguiu montar um escopo teórico preliminar que nos permite, pelo menos, caracterizar algumas propriedades cinéticas desses materiais. Só que esse modelo, pelo perfil dele, a gente consegue, e é uma coisa que eu já estou começando a mexer, estou começando a rascunhar algumas coisas, a gente consegue estabelecer uma relação com as propriedades termodinâmicas desses materiais. Então, talvez aí a gente pudesse fazer uma conversa, ter uma conversa nesse sentido, se o grupo estivesse desenvolvendo esse tipo de experimentos, né? De caracterização das propriedades térmicas desses materiais, e aí a gente, talvez, com o nosso modelo, a gente conseguisse trazer alguma interpretação física ou tirar alguma informação a partir daí. Então, assim, me interessei, a minha pergunta foi mais ou menos interessada nesse sentido. Mas, diga. Se você conversar com Marcos especificamente, Marcos tem um sistema de medidas de propriedades térmicas montado em cima da bancada. Eu não sei exatamente o que ele faz, mas o sistema está pronto, montado, um sistema de aquisição também desenvolvido. De repente, se você conversar com ele, de repente sai alguma coisa. Pode ser uma... beleza. Vou verificar. Marcos Bisonho. Não entrega o jogo, não. Você abriu a caixa de Pandora aí, viu? Mas poucos entenderão, né? Você sai professor gafanhoto, sai Kojak. Valeu, bicho. É só isso mesmo. Yuri, só uma pergunta, Yuri. Só mais uma pergunta que eu esqueci. Aquela imagem de microscopia foi feita lá no Lapo, foi? Aquela foto que você mostrou.
os materiais que a gente desenvolve lá, a gente tem o LAMUME, né, que é um laboratório de microscopia. Então, a gente tem um de escaneamento eletrônico funcionando lá. Tem um de transmissão eletrônica comprado, encaixotado, e está na dificuldade de instalação, que você deve conhecer como é que as coisas são. Uhum. Então, já está na universidade, né, comprado, só precisando instalar o de transmissão eletrônica. Tem um de força atômica. Então, a parte de microscopia tá bem lá. O de força atômica eu me lembro, quando eu estava lá, já funcionava. Ainda funcionava. Beleza. Ok, então acho que é isso. Pode liberar o resto do pessoal. Eu agradecer novamente ao Yuri pelo seminário e vou encerrar a gravação por aqui. Dentro de alguns dias, na segunda-feira provavelmente, o seminário está lá disponível no YouTube. Quem perdeu aí o início do seminário, o pessoal que chegou atrasado, podem seguir o nosso canal lá no YouTube também. Ele está no nosso site, grico.com. Só entrar lá no nosso site que o seminário vai estar lá disponível. Pode seguir a gente também no Instagram. Eu vou encerrar a gravação por aqui e agradecer novamente ao Yuri. Obrigado a vocês aí do grupo, mais uma vez, né? E até mais. E obrigado, pessoal. Obrigado pela participação.